Então, quanto mais eu corria dele, mais ele corria atrás de mim. Quanto mais ele fazia tudo o que eu queria, mais eu fugia dele. Essa é só mais uma das facetas, né, do repúdio. O repúdio, ele foi terrível na minha vida. Meu companheiro, meu marido, meu esposo, ele foi um marido muito bom dentro do que ele achava que deveria ser bom, do que ele achava que é ser um marido bom. E eu criei dentro de mim um repúdio, uma adversidade muito grande, onde eu só corria, eu não queria saber, né? Eu brigava, esperneava, não queria ele. Enfim, é algo assim sobrenatural. E eu falo assim, da minha experiência nessa parte, que quando alguém fala, mas a pessoa repudia tanto, será que tem jeito? Por eu ter passado por isso, eu falo assim que nada, absolutamente nada que você venha fazer com foco neles vai adiantar. Assim, você pode ter mudanças de atitude no seu caráter. A pessoa fala. Eu falava que eu não gostava dele. Eu simplesmente falava mesmo. E assim, eles estão falando, mas você não quer dar o braço a torcer, né? Então, é algo assim. Nesse vídeo eu vou estar explicando o que é o repúdio, como é o repúdio, como tratar o repúdio e por que ele acontece, né? Às vezes, do nada, né? Do nada, acontece o tal do repúdio, que é algo terrível. Não teve traição, mas depois que o inimigo separou o casal, vai ter traição, vai. De um dos lados ou dos dois dos lados. Vai, porque depois que separa, principalmente quando já tem muita briga, vai ter traição também, né? É consequência, o inimigo que veio não veio para brincar. Ele não te ama, ele não ama teu cônjuge, ele não ama teus filhos, ele quer que tudo vá ser perdido. Ele não tem dó, não tem piedade. Eu vou usar o versículo base aqui, Provérbios 27, 17. O ferro afia o ferro, e o homem afia o seu companheiro. O amor do casal é tão grande, que Deus usa um para afiar o outro. Você vê, né? É um pro outro, nós somos dois um. Um é para afiar o outro, um é para fazer o outro crescer. Aí você vai falar, mas aonde entra o repúdio nisso? Não tem nada a ver com esse assunto. Se a gente fizer todo um estudo, você vai entender que tem tudo a ver. O religioso não é salvo, o morno não é salvo. Então, não adianta se iludir. O pavão, né, o orgulho, não tem entrada, né? O pavão é a representação dos 7 pecados capitais, e o orgulho é um pecado que não tem salvação, né? Eu não fiz nada para ele me repudiar. Não é por aí. Alguma coisa tem, né? Então vamos tratar a raiz do problema. A raiz do problema, né? Então, com base no versículo Provérbios 27, 17, o homem afia o seu companheiro, significado que amigos verdadeiros nos tornam melhores, nos corrigem, encorajam, desafiam e lapidam o nosso caráter. Não é algo para ferir, mas para aperfeiçoar, né? Ele quer que você se lasque, sabe? Para construir uma imagem, escultura, para fazer algo em madeira, você tem que lascar, né? Ele quer que você seja lascado, você se lasca. Precisa ser lascado, precisa tirar as arrestas, para ser lapidado, para ser feito ou uma nova pessoa. Eu estou aqui usando analogias para você entender. Quando eu vou pegar o ferro e para afiar, eu já afiei enxada, facão, né? Até a faca de cozinha. Você pega ali sem dó, você vai tirar tudo que está atrapalhando o corte. Você vai afiar, né? Então, a amizade verdadeira não é conforto,
é a honestidade amorosa. Às vezes a gente foge dos amigos verdadeiros. Como o filho pródigo. Ele fugiu da casa do pai e das amizades que ele tinha e foi para os amigos vem pra cá, vamos ser felizes, vamos beber, vamos curtir a vida. Esses não são amigos verdadeiros, nunca foram, e a gente sabe por todos os lados que o fim ali é o fim, né? Eles só estão com você para se prevalecer da sua inocência, da sua tolice, né? O tolo, ele anda com tolos e os dois se perdem. Então, o amigo verdadeiro, ele quer o teu bem. E você talvez já fugiu de muitas pessoas que falaram, olha, você precisa mudar nisso, né? E o cônjuge, ele nada mais é do que a representação de Deus ali, usando aquela pessoa para te aperfeiçoar. Só que a pessoa quer tanto o teu bem que ela se perde. Ela te repudia tanto que ela acha, eu vou sair de casa, vai ser melhor, eu vou... E lá ele se perde. Mais ainda, o inimigo usa essas brechas. O fato é, um está lapidando o outro. O deserto é para ambos e ambos têm que aprender. Se for como o filho pródigo, perdendo tudo no caminho errado, ou se for sendo lapidado no deserto, como é o seu caso, o deserto não dá para carregar grandes bagagens, você tem que deixar tudo para trás também. No deserto você vai abrindo mão de muitas, muitas coisas, porque o Egito tem que ficar para trás. Isso é algo que fica muito bem esclarecido. Quem queria trazer costumes, manias e coisas do Egito, não vai, não chega na terra prometida. E quando chega ali no Monte Sinai, que é dado as tábuas das 10 leis, e as 10 leis são muito claras, e ali nas 10 leis, né, eu posso até ler as 10 leis, elas são muito específicas sobre o que Deus quer. Deus quer que você o adore, o sirva, o tenha em primeiro lugar. Deus quer que você ponha Deus no pedestal, Deus no altar da sua vida. Eu vejo muita gente pondo o cônjuge no altar. Eu penso até em tirar a minha vida. Ainda é o cônjuge. Se fosse Deus, você ia pensar, eu deixo tudo que eu vivi até agora e vivo somente para Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se você estivesse disposto a abrir mão de toda a sua vida por Cristo, eu até diria que você está no caminho certo. Mas quando a pessoa ainda é levada para o pensamento de desistir até da própria vida, no sentido, né, do Setembro Amarelo, no sentido de fazer coisa errada, ainda é o outro que está no pedestal. Ou seja, você não está cumprindo nenhum dos 10 mandamentos, porque quando você faz isso, quando você descumpre um mandamento, você está descumprindo a todos, né? E aí, tem gente que põe a sua placa religiosa no altar. Porque é a minha igreja, a minha religião. Eu vejo, esses são os que mais perambulam pelos canais. Estão num, estão no outro, pagaram ali e aparecem no meu. Cheio, tá tudo cheio aqui no meu. Eu já fui em todos, já paguei tal, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz. E não deu, não aconteceu. E não escutou, eu já escutei vários testemunhos que a pessoa caiu as escamas e enxergou que a sua religião estava a impedindo de adorar a Deus, a servir a Deus, porque os ministros lá, os que ensinam lá, não deixam ela adorar a Deus em primeiro lugar. Eles querem que seja essa pessoa aqui na terra que seja adorada. Então, se você ainda não entendeu o que você tem que tirar do pedestal, para colocar Deus no pedestal. Aí a parte que eu queria falar sobre o repúdio, ele, quanto mais você foca na pessoa, mais ela corre de você, como eu fazia. Então, o meu querido marido conheceu outra pessoa, se casou com ela,
Ele sempre dava sinais de que estava triste, né, que estava sofrendo, que nunca foi a vontade dele. Mas eu não queria ele de maneira nenhuma, e justamente por eu ver isso, eu fugia mais ainda dele. Então, se tem uma coisa que eu nunca quis foi voltar com ele. Então, é algo que, assim, dentro dele ele não quer mudar. Ele é o perfeitão e dentro dele ele não quer mudar. E isso me causa ainda uma certa repulsa, assim, meu Deus, será que essa pessoa vai viver sempre assim? Ela ainda não foi encontrada, pelo amor de Cristo, para ser cheia do Espírito Santo. E ela ainda vive naqueles parâmetros que ela acredita que tá certo, né? E para ela tá certo. Mas para nós que somos chamados, escolhidos, separados, a gente sabe ir no mais profundo, buscar no mais profundo. A gente sabe que essa religiosidade morna, que bebe bebida alcoólica, que fica fazendo piadinha, que põe aquela rádio com música sertaneja de tudo que é coisa, aquilo ali é o contrário da santificação. É o contrário de Deus. A gente sabe, eu sei de mim, isso me incomoda, sempre incomodou. Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo não gosta disso e não suporta isso. Então não é isso que eu quero para minha vida. Eu vim de uma criação muito dolorosa, já no meu parto quase morri. Eu já tive problema, fiquei internada uns dias, tive um amarelão muito sério no meu parto, quando eu nasci. Então, assim, eu sei que o meu inimigo já tentou acabar comigo lá no começo, né? E não foi mais fácil durante a minha infância ou na adolescência, eu quase morri afogada. Estava eu com minha irmã morrendo afogada e eu sei que o inimigo já tentou tirar minha vida várias vezes por causa dessa mornidão. E eu sei que eu não posso viver na mornidão, eu sei. Então isso é entre eu e Deus, o meu chamado com Deus. E eu admito que eu saí, eu vou casar com o primeiro que aparecer, e foi isso que eu fiz. Eu admito, eu errei. Então, se eu errei na seleção, na escolha, agora eu pago o preço. Eu pago o preço. Eu pago o preço nos meus filhos também. E eu vejo isso em Moisés. Moisés conheceu sua esposa no deserto. Na dificuldade, ele casou com ela. Era para ser a geração de Moisés. Era para ser os filhos de Moisés, mas não, foram os filhos de Arão. Deus escolheu a genealogia de Arão. Era para ser de Moisés. Só que a mulher de Moisés não colaborou. Não era exatamente, né? Já na circuncisão ela ficou lá meio não querendo, né? Então, a mulher de Moisés não tinha um pacto com o Senhor. Ela não tinha aquela firmeza de vou andar com meu marido, vou servir junto com meu marido. A mulher de Moisés foi algo que ele escolheu, ele nunca abandonou, ele não teve outra. E foi algo assim que talvez ajudou, recolaborou para que ele não entrasse na terra prometida. Porque só entrou Josué e Caleb. Então, como Moisés teve esse fardo do seu cônjuge, isso pode acontecer com a gente, pode acontecer comigo, pode estar acontecendo com você. A gente tem um fardo porque a gente escolheu errado. Por isso que é o jugo desigual. Eu sempre falo que a grande maioria, assim, quase 100% que está no deserto, escolheu a pessoa errada. Escolheu o jugo desigual e é esse o preço. Não tem para onde correr, é essa a vida, tá? O jugo desigual, ele tem isso. Por isso que a gente ensina nossos filhos, a gente ensina para as pessoas, escolhe alguém dentro da igreja, veja se essa pessoa realmente é santificada, veja se ela realmente... E veja também se você é essa pessoa santificada para andar do lado dessa pessoa. Não vai querer ser pedra de tropeço para o outro, né? Então eu quero uma pessoa religiosa porque essa nunca vai me trair. E aí você é a pedra de tropeço que quer viver de uma maneira assim, hoje vou, amanhã não vou, uma cervejinha não faz mal, umas músicas caipira não faz mal. Essa vida, sabe, de nem quente nem frio, nem é e nem não é, que muita gente consegue levar. Mas pra mim não dá.
para mim é ou vai ou racha. Eu não consigo viver no meio termo. Eu não consigo. Eu não sei qual que é o chamado que Deus tem para minha vida, mas eu sei que não é brincadeira, porque o inimigo já usou vários mecanismos para tentar tirar minha vida, de várias formas. Inclusive quando eu estava perdida, né? Eu tive 2 tumores 2 vezes, eu tive uma EQM, eu já saí do meu corpo. Então assim, eu já tive várias experiências onde o inimigo quis me levar, quis me ceifar. Então eu já contei em algum vídeo alguns desses testemunhos dessas experiências que eu tive. E como Deus, na sua infinita misericórdia, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, eu falo que talvez eu nem era para ter saído da maternidade, talvez eu nem era para ter casado, não era para ter morrido na adolescência, talvez eu não era para estar aqui trabalhando com restauração, porque nesse período de 8 anos afastada, né, 8 anos sem busca de restauração, eu também tive várias vezes que o inimigo tentou ceifar a minha vida, né? E eu sei que é o inimigo. Então, quando eu me encontro aqui, eu sei que o repúdio, ele é algo assim. Como eu posso explicar o repúdio? Ele tem graus e níveis. Muitas vezes você já percebe o repúdio dentro de casa, no convívio. A pessoa não quer conversa, não quer te ver, não quer nada com você, está fria, ela prefere ficar no celular, prefere ficar com os amigos, prefere ficar em outro lugar. Então isso já é tudo indício de repúdio. Você já pode ali perceber que a pessoa não te suporta em graus menores, e isso só vai piorando. Aí os graus piores, né, acontece, né, a pessoa já saiu de casa, já tá com outra, volta, né, e até fala que quer voltar, e você toda feliz, então vai lá, pega as tuas coisas, e eu tô te esperando, e a pessoa no caminho, ela fica pensando, eu não acredito que ela ainda não desistiu de mim, o que eu faço para ela desistir de vez? Eu não suporto mais isso, eu achei que eu ia chegar lá, ia falar que queria voltar, e ela ia falar, não te quero mais, mas não, ela tá lá que nem um chiclete. Aí chega lá, vão postar umas fotos com a outra aqui para ver se ela acorda, porque eu não quero, sabe? Ela não tem coragem de dizer, vai lá e posta foto. O repúdio é assim, ele age sujo, mas o repúdio, ele é para você entender que não é sobre a pessoa, é sobre Deus. Como eu vou diminuir o repúdio do meu cônjuge? Eu vou me focar em mim, né? Eu vou cuidar de mim, eu vou colocar Deus no pedestal, eu vou servir a Deus em primeiro lugar. Eu não vou abrir mão da minha vida e das minhas coisas por causa daquela pessoa. Eu vou começar a focar no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento espiritual, vou focar em Deus, como fez Moisés, né? Moisés focou em viver a vontade de Deus também, né? E o profeta Oséias também, né? Ele focou em servir a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus foi lá e cercou o caminho da Gomer e ela voltou. Então, o que acontece? Quando você entende que o teu chamado é de Deus, que existem coisas em você que você precisa aperfeiçoar para servir melhor a Deus. O versículo, o Provérbios 27:17 vai dizer que o ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro. A pessoa que Deus mais vai usar para te afiar é teu companheiro. Até os casados podem dizer, a minha mulher é terrível. O meu marido, então, é um escroto, né? Eu escuto isso muito até de pessoas casadas. Mas Deus permite isso acontecer para você se lapidar em Cristo, para você ter uma vida mais correta em Deus. Por exemplo, eu, sozinha, separada, na minha casa,
Eu faço as coisas do meu jeito, vou aonde quero, não tenho compromisso com o horário. Eu tenho a minha liberdade do meu jeito. E se eu tivesse um marido, né, meu marido estivesse aqui, eu teria uma rotina completamente controlada com os costumes dele, com o que ele gosta. Eu ficaria bem fechada dentro disso, não sobraria tempo para quase nada, talvez nem direito para mim, porque é muita coisa que envolve cuidar de um homem, cuidar de uma casa, cuidar de um marido. Aí o marido fala, ela não precisava fazer nada. Ser mulher, cuidar da casa, cuidar das coisas da casa, faz muita coisa. Você tem que estar 100% para casa, 100% para a família, 100% para tudo. Porque a casa tem que andar em prol dos horários do marido, em prol de onde o marido trabalha, do que ele faz. Tudo tem que andar em prol disso. E aí a vida fica bem apertada, né? E assim sozinha eu não tenho esse compromisso. Por isso que Paulo fala, se você está sozinho, cuide em continuar sozinho, porque é melhor para servir a Deus, melhor para servir na obra. Mas se você tem companheiro, então você tem que dedicar seu tempo para o companheiro. Se você tem cônjuge, você tem que dedicar muito mais tempo. Então, o marido, os homens na cultura atual não dedica toda essa dedicação ali. Ele acha que mulher é um objeto que só serve para uma coisa. E o resto eles não valorizam, não dão valor. Só dão valor quando perdem e aí querem trazê-la de volta pelos cabelos e continua sendo aqui minha escrava. E não é assim. Não é assim. Vocês não vão conseguir trazer as suas mulheres de volta se vocês não admitirem todo o esforço que elas sempre fizeram para manter tudo. Vocês ficaram sozinhos no deserto. Vocês têm que entender e aprender com isso todos os detalhes que vocês não valorizavam. O banheiro que ela limpava e agora não limpa mais. A roupa que ela lavava e passava e deixava lá para vocês. E levava muitas vezes no banheiro para vocês. Vocês nunca deram valor, nunca agradeceram, nunca realmente foram gratos por isso. Então, tem vários detalhes que o homem acha que ela tinha obrigação e continua tendo a obrigação, mesmo que ela não te ama mais, não te suporta mais, está cheia de repúdio, ela tem que continuar fazendo, né? Eu tenho muito amor pelos homens e amor das mulheres que eu trago aqui, que eu tenho aqui no meu canal. Na minha época de coach, eu atendi homens que estavam prestes a tirar a vida. E tinha um caso que mexeu muito comigo, que onde ele realmente ia tirar a vida, e ele só me confessou isso depois, porque a pessoa que realmente quer não fala, né? E depois de ser atendido por mim, eu aprendi muita coisa com... Tem uma mentoria que eu não cheguei a comprar, mas eu assisti vários vídeos, eu até li o livro, né? Que se chama Saia do Caixão. Saia do Caixão. É uma mentoria, né? Custa em 3, 4 mil essa mentoria Saia do Caixão. E ela te ensina, né, a sair da lama, a sair da mesmice, sabe? Aquela pessoa que você vê que do jeito que tá nunca vai ser ninguém, né? Então o livro Saia do Caixão e a mentoria, né, ela te ensina a focar em Deus, a ser homem, a ser mulher, a ser virtuosa, a ser um homem temente, a ser um homem que realmente valoriza o cônjuge como a aliança terrena mais importante. Mais importante, não existe outra pessoa mais importante do que o cônjuge na terra. Então a tua primeira aliança é com Deus, a tua primeira aliança é com o Senhor. Ele tem que estar no pedestal, ele nunca pode sair nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem de madrugada. Deus tem que permanecer sempre no pedestal. Tua aliança única e primeira é com o Senhor. E aí a segunda é com o cônjuge. Aí depois vem os sócios, eventualmente, se tiver. E esses tem que ser no Senhor, tem que ser muito orado, muito buscado. Não podem ser pessoas qualquer. Então, se você tem que abrir um jejum de 40 dias para fazer uma sociedade, faça. Porque depois que fizer errado, a perdição é grande. E você pode até perder o companheiro por causa disso, né?
Então, o cônjuge é a pessoa na terra que Deus vai mais usar para te afiar. Tá? Fica essa lição, tá? Fica esse aprendizado. Se você está passando por tudo isso, eles também estão passando, vocês estão sendo moldados, vocês estão sendo afiados pelo Senhor. Ele lá com o tratamento que Deus tem para ele, para ela, e você também com o tratamento que Deus tem para você, né? A amizade verdadeira não é conforto, eu já tinha falado, né? A amizade que afia é a amizade que fica, né? Quem te ama te afia. Palavra dura com coração. Crescer dói. Amigos que afiam valem ouro. Então essas pessoas que estão dispostas a realmente te corrigir, mesmo que doa, mesmo que dê percas, elas te amam de verdade, tá? O amigo afia o amigo. Pedra e fio a trabalhar. Na lâmina do caráter, o amor vem a polir. O amor vem a polir, né? Então, não se esqueça, essa pessoa nunca deixou de te amar, tá? O repúdio é só mais uma faceta do amor. Assim como o ódio é o oposto do amor, e onde tem ódio geralmente tem um amor camuflado, e a pessoa tenta de todas as maneiras mostrar que tem ódio, mas no fundo é amor. Entenda que o repúdio é a mesma coisa, é apenas mais uma faceta do amor. No fundo tem amor. No fundo, quanto maior o repúdio, maior o amor, tenha certeza disso. O fato é que o amor lapida, o amor é Deus. Deus é amor. Entender que Deus é amor e que o casamento foi feito debaixo da mão de Deus, de uma jura perante Deus, é entender que se Deus é amor, esse amor é Deus, esse amor lapida. E essa faceta do ódio e do repúdio, que é outra faceta do amor, é apenas Deus lapidando. É apenas Deus lapidando. E nada é novo, né? Essa palavra, ela não é nova. Ela sempre existiu, né? E aí eu quero fechar com mais um versículo bíblico, que está em Tiago 4,10. Em Tiago 4,10. Já que você já entendeu que tanto o amor, quanto o ódio, quanto o repúdio são apenas facetas de Deus trabalhando em sua vida, eu vou terminar falando. Tiago 4,10 fala assim: humilhai-vos perante o Senhor. É isso, humilhai-vos perante o Senhor, porque é o Senhor nisso tudo, é Deus nisso tudo. Pode parecer contraditório, mas é Deus querendo te moldar. Deus não leva ninguém para o deserto se não for para te moldar, para te transformar, para transformar tudo que você que tinha como ideia principal vai ter que agora cair por terra. Cai por terra, humilha-se só diante do Senhor, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem vai exaltar vocês? O Senhor. Quem vai dar a vitória? O Senhor. Quem vai restaurar? O Senhor. Então, humilhar-se diante de Deus não é somente se rebaixar de forma negativa, mas reconhecer a grandeza de Deus em toda essa circunstância e a nossa dependência total da graça de Deus. Reconhecer que a gente precisa, sim, totalmente, somente da graça de Deus. Não é pelo nosso braço, isso é orgulho. Não é pela nossa força, isso ainda é o ego trabalhando, mas é pela graça de Deus. Quando nos rendemos a Ele, a Deus, deixamos de lutar sozinhos
e permitimos que o Senhor nos levante no tempo certo. Então, faça isso hoje. Humilhe-se perante o Senhor e Ele te exaltará. Muitas vezes queremos estar no controle, tomar a frente, provar nossa força. Mas o caminho da verdadeira vitória está em nos curvar diante de Deus, admitindo que sem Deus nada podemos fazer. E nesse lugar de entrega que o Senhor nos exalta. É nesse lugar de entrega total que o Senhor nos exalta. Ele abre as portas e nos dá vitória. Então, fica essa reflexão. É no lugar de... Vamos pegar assim. Vocês são um casal, né? É um casal casado, certinho. E aí, né, a pessoa repudia. Ela está fugindo e você começa a correr atrás. Ela vai correr mais, né? Quanto mais você correr atrás, mais ela vai correr. Aí, como ela está em repúdio, se você se voltar para o Senhor, começar a adorar o Senhor, se curvar diante do Senhor e ser um com o Senhor, essa pessoa aqui vai abaixar a guarda. Ela vai começar a ficar curiosa, o que está acontecendo, como é que está? Porque o amor dela não morreu. O amor dela vai se ativar. Quanto mais você estiver no Senhor, santificado no Senhor, e você é dono da carne dela, a carne dela vai ser acordada em espírito. Né? A mulher não é dona do seu corpo, e sim o marido, né? O marido não é dono do seu corpo, e sim a mulher. Então, quando você está cheio do Espírito, se humilhando perante Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dela. Ó, já fiz o que eu tinha que fazer lá, pode perdoar ele, pode voltar. Então, essa pessoa vai começar a vir atrás de você, mas você não pode perder o foco de Deus. Não queira correr atrás, que ela vai correr de novo, tá? A repulsa, o repúdio ainda está fresco, então a tendência das células da pessoa é correr ainda. Então, aquela autodefesa da pessoa de se proteger de você ainda é ativa, então não queira ir com muita sede ao pote. Então, quando há a volta, né, preciso ter muito cuidado nisso. Quando você realmente teve uma entrega total ao Senhor e buscou ao Senhor em primeiro lugar e está no Senhor, e o Senhor agora é tudo, e você não abre mão, quando ela volta, quando ele volta, você não o idolatra, não corre atrás, não, você simplesmente continua a sua vida com o Senhor, mas agora sabendo que tem alguém ali para te ajudar nessa caminhada, né? Então, vamos terminar com uma oração. Senhor, ensina-me a andar em humildade diante de Ti, que eu nunca me glorie em minhas próprias forças, Senhor, mas que eu confie em que Tu és quem me levanta e me exalta. Amém. Amém. Ficamos com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.